Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento ao nosso mini curso online. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos anteriores. Mais uma vez eu peço perdão pelas palavras às vezes um pouco confusa. Confesso que eu fico um pouco nervosa em gravar vídeos, porque eu me sinto muito mais à vontade a falar quando eu estou em uma roda de pessoas, né, ao vivo, tendo aquele contato presencial, certo? Mas estou me esforçando para trazer o melhor conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado até aqui e que continue aí me dando essa força, certo? Para que não só vocês venham adquirir mais conhecimento acerca da temática, mas eu também possa aprender junto com vocês, certo? Sobre vários assuntos que eu trouxe, vou trazer, na verdade, para vocês, tá bom? Então vamos continuar nosso aprendizado. Eu parei na parte que fala como nosso cérebro aprende. Como eu falei para você, os estímulos, eles são de suma importância para que haja a melhor aprendizagem do nosso cérebro, né? Mais uma vez, perdão aí por esse abuso, certo? Eu vou estar colocando meu celular em modo avião para que ninguém venha interromper aí a nossa aula. Existem várias maneiras de estimular o nosso cérebro. Várias maneiras. Vou ver se eu cito algumas aqui, tá bom? Mas a princípio eu quero que vocês entendam que os estímulos são de extremíssima importância para que possamos aprender. Cada parte do nosso cérebro é responsável por uma sensação, por um processo físico, né, neurológico, que vai nos ajudar como desenvolver determinadas habilidades, certo? Vamos estar falando aí da área frontal, temporal, parietal e occipital, ok? Não sei se vocês já viram, mas a citar um exemplo aqui da questão do estímulo, tem um vídeo de uma menininha na internet que está viralizando. Uma menininha, eu esqueci o nome dela agora, mas é uma fofinha. Ela mora em Londres com a sua família. Ela tem o que? Acho que 2 aninhos. Uma loirinha, muito linda a menininha, parece uma bonequinha. E ela tem despertado aí muitas emoções em quem assiste os seus vídeos, né? Porque ela demonstra ter facilidade para falar, sendo tão novinhas, falar até palavras difíceis. E aí eu falei, poxa, que lindinha, né? Falando tão bem as palavras. Tem gente que já é adulto e não consegue falar as palavras que ela fala com facilidade. Mas é justamente isso. Né, não é porque ela é super dotada, ela pode até ser super dotada, pode ser que mais tarde algum profissional aí, psicopedagogo, deu o diagnóstico de superdotação nela, de altas habilidades, né? Mas a princípio, por ela ser tão novinha, a primeira certeza que temos é que os pais dela tem incentivado ela, tem estimulado ela de várias formas. A mãe dela declara que não coloca a filhinha para assistir na televisão o tempo todo. Eu acho que ela nem tem tanto contato com a televisão, desenhos, essas coisas. Ela, desde pequenininha, a mãe oferece livros para ela. Que melhor estimular uma criança do que mostrar imagens em um livro. Eu lembro quando eu fiz um estágio no ano de 2019, estágio na prefeitura, onde eu acompanhava uma turma do ensino infantil. Você precisava ver a alegria das crianças quando pegavam os livros, mesmo sem saber ler,
e começavam a ver as imagens e dizer as histórias que estavam ali. Então, os livros, gente, eles têm uma importância, assim, grandiosa na vida dos pequenos. É uma das formas de estimular o cérebro a aprender melhor. Então, essa pequenininha já tem essa experiência, né, com os livros desde muito novinha. A mãe vem incentivando, né? Então, isso com certeza influenciou e muito no vocabulário dessa pequena, certo? Então, para que outros pais façam o mesmo, é necessário que eles conheçam, necessário que eles aprendam. Com certeza essa mãe já tem aí um aprendizado aí relacionado à educação, né? E por isso incentivou essa criança. Fora também que a instituição que ela estuda, com certeza deve também disponibilizar aí muitos materiais que estimulem ela. Então ela tem aí arrasado nos vídeos, cada vídeo um melhor do que o outro, mostrando o quanto ela já aprendeu. E ela faz isso de uma maneira tão natural. Isso não quer dizer que ela é melhor do que ninguém. Qualquer criança pode também ser assim, gente. É só a gente prestar atenção, conhecer, aprender e estimular. Estimular. Eu digo que o estímulo é a base da melhor aprendizagem também, certo? Então vamos agora aprender um pouco sobre essas áreas do cérebro e como estimulá-los, tá bom? Vamos lá. Como eu falei para vocês, temos a área frontal, que é logo aqui na parte próxima à nossa testa, tá? A área parietal, já um pouco mais aqui no meio. A occipital já cá mais para nuca. E a temporal, que é aqui, né, dos lados, certo? São as áreas do nosso cérebro. Vamos entender agora um pouquinho de cada área, ok? A área temporal, que é a área que fica na lateral da nossa cabeça, é a zona localizada acima das orelhas, com a função principal de processar os estímulos auditivos e onde se encontram-se os lobos temporais. Essa zona acima das orelhas, né, aqui, essa área do lado, ela é a zona que é responsável pelo processamento dos estímulos auditivos, ou seja, é essa parte do nosso cérebro temporal que está relacionada com a questão de ouvirmos. Uma lesão nessa área com certeza vai trazer problemas de audição no indivíduo, certo? Então, os estímulos que vamos citar alguns aqui, como ouvir músicas, né? Os estímulos como ouvir músicas, como assistir uma televisão, né? Um programa que vá que a gente goste de assistir, né? Que a gente também não precisa a gente não só vê o programa, a gente também ouve. Ou, por exemplo, uma aula de música, né? Que também pode ser um grande estímulo para essa área do nosso cérebro. E dentre outros trabalhos, dentre outros estímulos aí, para essa região, que a gente pode ter para fazer com que essa região fique melhor, né? Cada dia, né? Por isso que logo nos primeiros anos de vida, chegando à escola, temos trabalhos aí com pedagogos onde trabalhamos a musicalização. A musicalização, gente, ela tem uma importância grande na vida do ser humano, certo? E se for trabalhado isso desde pequenininho, com certeza essa área temporal dos lobos temporais, né? Que também esses lobos temporais está relacionado também com a questão da memória, que é a parte também que a gente consegue memorizar as canções, as músicas, é aquela parte que é estimulada, que a gente consegue através de uma música lembrar de algo que a gente fez no passado. Por exemplo, a gente escuta uma música, a gente consegue
Ao escutar ela, a gente consegue lembrar de um momento maravilhoso na nossa vida, há um tempo atrás, ou um tempo mais recente. Tanto faz, o nosso cérebro tem essa capacidade. Então, esses estímulos nessa área temporal é de sumíssima importância para que consigamos estimulá-los, né? Da melhor maneira possível. Então, usar desses artifícios da música, principalmente da música, com certeza vai ser de grande valia. Agora vamos para a área frontal, a área localizada na parte da frente do nosso cérebro, né? A testa. É nessa área que ocorre o planejamento de ações e movimentos, bem como o pensamento abstrato. Vou estar explicando um pouquinho sobre isso. A área frontal, localizada na parte da frente do cérebro, a nossa testa, é onde nosso cérebro dita os comandos para, por exemplo, mexer a mão, mexer os olhos, mexer a boca, mexer as pernas. Os movimentos voluntários são realizados nessa área do nosso cérebro, nessa área frontal. O pensamento também abstrato é realizado aí nesta área frontal. O pensamento abstrato. O que é um pensamento abstrato? É aquele pensamento assim, vamos dizer assim, que meio que não existe, né? Aquele pensamento assim longe, que vamos supor que talvez nunca venha acontecer, ou algo relacionado à nossa imaginação. Eu creio que esse é o pensamento abstrato que essa área frontal é capaz de fazer. E eu tenho certeza que essa parte do nosso cérebro, a área frontal, é a área que também, gente, é essa área aí que ocorre como é que se diz? É nessa área frontal que a gente consegue, que tem uma regiãozinha da área frontal, que é onde fica guardado toda a nossa aprendizagem da vida inteira. É nessa área frontal que é guardado todas as informações que a gente precisa assimilar, né? Então é nessa área frontal. Se houver alguma lesão na área frontal da nossa cabeça, muito provavelmente vai prejudicar a nossa aprendizagem. Muito provavelmente teremos alguma dificuldade, problema, transtorno mais à frente, ou até desde novinho, desde pequenininho. Então, por isso que os pais têm que ter muito cuidado, né, ou responsáveis das crianças, quanto à questão da criança cair. Porque se ela cair e bater a sua cabecinha, possa ser que essa cabecinha, dependendo da região que foi, que sofreu a pancada, possa ficar prejudicada a ponto de interferir na sua aprendizagem, certo? Então, ter muita atenção também com a questão do cuidado com a cabecinha é muito importante, porque também o nosso cérebro, nos primeiros anos de vida, nós temos a famosa moleira. Nossa cabeça ainda não está totalmente fechadinha, né? Protegida contra todos os tipos de baque. Então, a nossa cabeça nos inícios, nos anos iniciais, vamos dizer assim, ela é muito frágil, né? Não só a cabeça, como o corpo no geral. Mas a cabeça é o principal, porque uma lesão na cabeça, gente, se não causar uma deficiência maior, possa até chegando a levar à morte, entendeu? Então tem que ter muito cuidado aí, certo? Agora vamos falar sobre a área occipital. A área occipital está localizada na parte inferior do cérebro, cobertos pelo córtex cerebral, os lobos occipitais processam os estímulos visuais. Daí também serem conhecidos
por córtex visual, ou seja, a área occipital é a área no nosso cérebro, né, que processa os estímulos visuais. Tudo relacionado à nossa visão, tudo que a gente vê, como eu falei para vocês, a nossa capacidade de visão, né, de sermos tão observadores, esse privilégio de sermos tão observadores, na maior parte das vezes é causado por essa área aí do cérebro, que tem que estar, assim, sendo estimulada constantemente, nossa visão, e que nos traz aí grandes benefícios, né? É chato quando o indivíduo, imagino, nasce com alguma deficiência nessa área, porque, infelizmente, são problemas muito graves na maior parte das vezes, que o indivíduo não consegue enxergar. Mas ainda assim não quer dizer que ele não vai ter capacidade de suprir as necessidades quanto à questão do enxergar, do ver, né? Ele pode, vamos supor, preencher as necessidades usando outros órgãos do sentido, já que os órgãos da visão, o órgão do sentido da visão, está prejudicado por algum problema na infância, na gestação, né? Vamos supor assim, um problema nessa área occipital aí, relacionada à visão, os estímulos visuais. Isso não quer dizer que ele vai ser totalmente incapaz, não. Isso vai só ser mais uma barreira para aquela pessoa enfrentar, né? Mas sim, o acompanhamento com o psicopedagogo, com outros profissionais, com certeza pode fazer com que essa pessoa que tenha problemas nessa área hospital venha se sair bem melhor, né? No seu, na sua jornada, né? Na sua vida, no sentido geral. E agora temos também a área parietal. Desculpe o sono, é porque está sendo bem corrido para mim, mas eu espero que vocês possam estar gostando de todo o assunto que está sendo trabalhado aqui. Temos aí a área parietal, né, que é a área onde fica o lobo parietal do cérebro, e se destaca pela sua função da integração, pois recebe estímulos relacionados ao toque, calor, frio, pressão, dor, equilíbrio proveniente de várias regiões do cérebro. Então, essa área parietal é como se fosse o paizão, a mãezona das outras áreas, né? Como se ela fosse a responsável por cuidar de todas as outras áreas, de todos os outros processamentos. Como se fosse a placa-mãe, né? Quem conhece um pouco de informática sabe que a placa-mãe é a chefona do sistema, né? De um computador, de um sistema, né? De um computador mesmo. Então, a área parietal é justamente essa área que recebe estímulos dos mais diversos, como toque, calor, frio, pressão, dor. Quando a gente se machuca, a primeira área que vai sentir, a área que vai sentir, que vai dizer que o corpo está sentindo dor, é essa área aí que vai avisar as outras partes do corpo. Olha, não mexa lá não, que lá tá doendo. Então, a área parietal, ela é essa área aí, a área que vai sentir, receber estímulos do toque, calor, frio e vai informar as outras áreas. Olha, aqui tá doendo, aqui tá frio, aqui tá difícil, aqui tá complicado. Então, vamos lá, vamos equilibrar aí para poder não prejudicar mais, porque, gente, o corpo humano é a máquina, né? Uma máquina inteligentíssima que foi programada aí para fazer diversas coisas ao mesmo tempo que talvez um outro ser vivo não seja capaz de fazer. Então, o nosso corpo, o ser humano, é uma máquina inteligentíssima. Se você for estudar o corpo humano, você
você pode até se apaixonar, porque o funcionamento do corpo humano é muito maravilhoso, é muito incrível como funciona cada parte do nosso corpo, como cada processo é feito, é realizado. Tudo isso é, funcionando, né, em harmonia, em completa harmonia. Caramba, isso vai trazer muitos benefícios para cada um de nós, certo? Então, partindo de tudo que foi dito até o momento, por que acontece então os problemas de aprendizagem? Supondo que todas essas áreas do cérebro que eu acabei de falar estejam funcionando bem, supondo que tudo que está nos sendo ensinado nas instituições que eu também falei recentemente esteja sendo assimilado da melhor forma possível, esteja, legal. Por que ainda assim possa ser que haja problemas na aprendizagem? Alguém sabe dizer? Fica a pergunta no ar. Mas eu vou tentar resumir, certo? Não se tem uma resposta única para esse fator, pois são inúmeras as possibilidades e fatores que podem ocorrer com os indivíduos, que consequentemente implicará ou não em uma melhor aprendizagem. Então, gente, ainda que todas essas áreas do nosso corpo, principalmente do nosso cérebro, que é a placa-mãe de todo o restante do corpo, ainda que esteja tudo funcionando direitinho, os sistemas, os processos, tudo tranquilo, ainda assim pode haver um problema de aprendizagem. Um problema que possa ser externo. Como, por exemplo, todos os sistemas cerebrais dessa pessoa estão funcionando perfeitamente, principalmente das crianças, né? Que eu quero focalizar aí neste curso sobre as crianças. Está tudo tranquilo, funcionando. A criança já fez diversos exames, já foi a diversos profissionais, está tudo tranquilo. Mas só que ela ainda continua tendo dificuldade de aprendizagem. Então, o que está acontecendo? Então, pode ser outros fatores externos que está prejudicando a aprendizagem dela. Fatores que não são intrínsecos, fatores externos, como por exemplo, alimentação. A depender da alimentação que aquela criança está tendo, porque tem crianças que são um pouco chatinhas na hora de se alimentar. Então vamos supor que ela não esteja se alimentando com as vitaminas e nutrientes necessários para a manutenção do seu corpo. Essa alimentação vai ser deficiente. E se essa deficiência ocorrer na sua alimentação, vai prejudicar também sua aprendizagem. Ainda que ela não tenha nenhum outro problema, né? Nenhum outra... esteja tudo funcionando bem, vamos dizer assim. Mas vai acabar sendo prejudicado por conta da alimentação. Então a alimentação também é um fator externo que sim, pode trazer muitos problemas. Porque a partir do momento que a criança começar a se alimentar melhor, ela vai melhorar seu desempenho, né? Ela vai melhorar aí na sua aprendizagem. Então são diversos fatores, gente, que podem causar problemas de aprendizagem nas crianças, certo? Então, isso aí pode implicar de forma boa ou não na questão da aprendizagem das crianças, certo? Agora sim, vamos começar a falar quais são os problemas de aprendizagem. Depois de aprender um pouco sobre o curso de psicopedagogia, depois de aprender um pouco sobre os conceitos de problemas, aprendizagem, né, das diferentes culturas que também influenciam na questão da aprendizagem, da melhor aprendizagem, porque, claro, uma criança que aprende as culturas do nosso Brasil, por exemplo, é totalmente diferente do que a criança na China ou no Japão aprende. Totalmente diferente. Ainda que tenham assuntos, disciplinas, matérias semelhantes, o que uma criança aprende no Brasil, em uma instituição, na escola, na sua casa, no seu seio familiar, a sua cultura aqui é uma. Lá
na China, no Japão, continente africano, continente asiático, é totalmente diferente, né? Na Índia, por exemplo, a cultura indiana, ela é uma cultura, assim, eu não tenho nem como explicar, porque a cultura indiana ela é um pouco, assim, confusa pra gente aqui, eu creio, né? Tem gente que super ama as outras culturas, inclusive a indiana. Mas eu considero um pouco estranha, né? Então, eu imagino que as crianças lá na Índia, elas enfrentam muitos problemas. Problemas tanto sociais, psicológicos, fisiológicos, né? É, e econômicos difíceis. Que essas situações sim causam problemas de aprendizagem. E eu tenho certeza que as crianças lá não têm tantas oportunidades de aprender. Eu creio que para aprender lá, você tem que aprender primeiro a cultura, né? E depois, se você, eu creio que se for de uma família assim, vamos dizer assim, bem sucedida lá na Índia, você vai ter mais oportunidade de ensino de estudo. E se não tiver, como será a educação? Como será o ensinamento para esta criança? Vai ser totalmente difícil. Assim como no nosso Brasil, mas eu tenho certeza que a criança aqui no Brasil, ela aprende de uma determinada maneira, e lá na Ásia, né, no continente asiático, ela vai aprender de outra forma, né, de outra maneira. Então, essa questão dos problemas de aprendizagem, ela é um assunto, assim, que pode envolver diversas situações, né, que podem causar esses problemas de aprendizagem, certo? Como eu falei, quais os problemas de aprendizagem? Existem muitos, mas eu vou abordar os mais comuns. Os mais comuns são os que são mais falados, né? Que são as dificuldades, os transtornos e os distúrbios. São os problemas de aprendizagem mais comuns e mais comentado aí, pelo menos no todo o Brasil, né? Na área de psicologia, psicopedagogia, neurologia, neurociência. É a área aí que mais, são as áreas, na verdade, que mais falam sobre estes problemas de aprendizagem, né? Dificuldades, transtornos e distúrbios, certo? Que se diferenciam em um determinado ponto, mas que também se assemelham em diversos pontos. Então, os problemas de aprendizagem, eu vou estar falando somente desses porque são os mais relevantes, que vocês precisam estar entendendo e aprendendo como identificar melhor, né, quais são os problemas de aprendizagem que as crianças que do seu convívio social possam vir a ter, certo? No próximo vídeo eu vou estar falando sobre dificuldades, transtornos e distúrbios. E mais uma vez obrigado por terem assistido este vídeo até aqui, certo? Mais uma vez eu peço perdão aí se eu engoli alguma palavra, se falei algo que possa ter ferido aí conceitos morais ou éticos, me desculpe, eu não tive essa intenção, mas eu tive que falar um pouco sobre outras culturas. Eu não tenho nada contra outras culturas, mas eu respeito, né, o posicionamento que outras culturas têm, embora muitas das vezes eu não concorde, mas eu respeito, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado até o momento e continue comigo, continue aí aprendendo comigo nos demais vídeos, tá ok? E é isso, gente. Até o próximo vídeo.